INSS, sobre a sua aposentadoria. Está buscando se aposentar da melhor maneira possível, né? Tem que ser, porque tem duas maneiras. Você aposenta bem ou você aposenta mal. Qual que você escolhe? Aposentar bem, né? Então, preste atenção, que nós vamos conversar agora com a Defere Assessoria. Vai lá. Faça sol, faça chuva, faça calor ou faça frio como hoje. O Leandro está aqui com a gente sempre, né, Leandro? Isso daí, Neto. Graças ao bom Deus. Mais uma terça juntos para falarmos sobre aposentadoria. Boa noite a todos. E você que está em casa, participe conosco. Faça sua pergunta através do WhatsApp, através do telefone fixo. Pode fazer. 2534-1234 ou 99141-1048. Sua participação aí com as perguntas é muito importante, né? Aproveitando que o Leandro está aqui para respondê-las. Então, 99141-1048 para mandar sua pergunta, né? Bora começar então, Maria? Vamos começar? Pois não, vai lá. Vamos começar com as perguntas de hoje. A gente começa com a da Fabiana. Ela diz o seguinte: Leandro, sou mãe solo, tenho uma filha autista, estou desempregada, pois preciso cuidar dela. Será que eu consigo algum benefício? É uma situação bem característica aí, né, Leandro? Sim, Neto. Fabiana, sim, você consegue sim um benefício enquanto estiver desempregada. O benefício é o amparo assistencial à pessoa com deficiência, Fabiana. Então, você consegue sim enquanto estiver desempregada. Você vai receber um salário mínimo por mês. Quando você empregar novamente, você precisa ir na assistência social e pedir o cancelamento do LOAS, tá? O benefício que eu disse, ele tem alguns nomes, mas são o mesmo benefício, tá? Muitos falam BPC, outros chamam de LOAS, outros amparo assistencial, tá? Que é a mesma coisa. Então, Fabiana, você sim tem direito a receber o LOAS do deficiente. Você vai receber um salário mínimo por mês enquanto perdurar o desemprego. Então, conte com a Defere, nós estamos à sua disposição. Telefone da Defere na tela para você, para nossa amiga que está assistindo e para você também que está acompanhando, né? As participações, o Leandro vai dando a resposta, dando os caminhos, e você que está assistindo, você já toma nota então do telefone, porque você tem que anotar o telefone e marcar a sua consulta com o Leandro, ele que vai lhe atender. Então, para você passar pela consulta e ter todo o encaminhamento correto, está aí na tela para você. 3377-0270, esse é um dos telefones, e o outro é o 3377-0280. Você vai ligar e vai marcar um horário, tá bom? O escritório da Defere fica aqui na Avenida Independência, 724, sala 33, muito próximo à Santa Casa, perto do Teatro Municipal. Você que é de fora, Neto? Eu sou de fora. O Leandro consegue me atender? Sim, também consegue. Ou você vem a Piracicaba, se for inviável, você está falando de uma outra localidade, você pode fazer a consulta também através da internet. Vamos fazer uma chamada de vídeo com o Leandro vai lhe atender também de maneira online e vai encaminhar. A aposentadoria INSS é um só. Então, a rigor, qualquer lugar você pode dar entrada na sua aposentadoria, qualquer INSS de qualquer localidade. Mas tem que estar muito bem conduzido isso. E para conduzir, o Leandro vai fazer esse prepara tudo para você, tá bom? Então, entre em contato. 3377-0270 ou 3377-0280. Pois não, Maria? Vamos seguindo então com a nossa lista de perguntas. A próxima é da Neuza. Pois não, dona Neuza. Diz o seguinte: li alguma coisa sobre novidades na revisão da vida toda, que idosos podem ter redução no valor da aposentadoria com nova lei. É verdade, Leandro? É verdade. Boa pergunta, Leandro. É verdade mesmo? Pergunta, Neuza, a revisão da vida toda, ainda a novela continua. Certo. Nossa, então, não chegou ao final da novela chamada Revisão da Vida Toda. Hein, Neto? Essa novela parece que tem capítulos infinitos. Pois né? A gente não vê a hora que acabe essa novela. o último capítulo. E que o último capítulo, Neuza, seja benéfico isso para o aposentado. Mas enquanto essa novela não acabar, nós não temos o desfecho final para saber o que de fato vai acontecer no final. Se os aposentados serão beneficiados ou não. Ou seja, se a revisão da vida toda vai ser aprovada ou não. Agora, a revisão da vida toda, Neuza, realmente, se não fizer os cálculos antes,
Você pode entrar com o pedido e, ao invés de o valor aumentar, pode diminuir. Olha, vamos. Tá? Então, jamais entra-se com o pedido da revisão da vida toda sem antes, fazer os cálculos para ver se a revisão é benéfica ou não. Porque, para muitos casos, a revisão da vida toda não será benéfica, Neuza. Pois é. Tá? Então, muitos aposentados, quando faz o cálculo da revisão da vida toda, o benefício diminui ao invés de aumentar. Olha só. Tá? Então, não se deve pedir a revisão da vida toda sem antes fazer os cálculos, Neuza. E o desfecho final, nós não sabemos. Tá? Continua acompanhando o programa Piracicaba Agora, principalmente nas terças, né, onde eu venho aqui falar sobre a aposentadoria, que quando acabar a novela chamada Revisão da Vida Toda, com certeza, eu, Neto e Maria, nós vamos notificar aqui e tomar a Deus que a resposta seja benéfica para o aposentado e o aposentado possa ter a chamada Revisão da Vida Toda que tanto esperamos. Um abraço, conte comigo, Neuza. 9914110482534-234, você participa ao vivo conosco aqui, faça sua pergunta, o Leandro está conosco, a Defere no programa Piracicaba Agora, toda terça-feira ao vivo. E para você que assiste a reprise, está assistindo agora às 23 horas ou está assistindo às 3 da manhã, muitos trabalhadores começam a assistir o programa às 3 horas da manhã. Pode mandar sua pergunta pelo WhatsApp, daí na próxima terça o Leandro responde. Pois não, Mar? Vamos lá para a nossa próxima dúvida, agora é do João. Ele diz o seguinte, mais uma pessoa falando do LOAS, Leandro. Quem recebe esse benefício LOAS deve contribuir para aposentar ou já é recolhido automaticamente? Boa pergunta do João, hein? Excelente, Maria. Muito boa pergunta, João. Parabéns pela pergunta. João, não é recolhido automaticamente. Quem recebe LOAS deve sim contribuir, João. Tá? Então, o LOAS conta no tempo de contribuição? Não, João, não conta. Leandro, recebo LOAS há 10 anos. Eu já tenho 10 anos de tempo de contribuição? Não, porque LOAS não conta no tempo de contribuição. Então, aquele que recebe LOAS precisa contribuir. E detalhe aqui, João, contribuir no código certo. Ou seja, quem recebe LOAS, o código correto para se pagar é o código 1473. Se pagar em outro código, o LOAS vai ser cessado. Nossa. Então, cuidado. Perigo, hein? Deve contribuir, João? Deve. Porém, no código 1473. Caso o senhor queira, compra um carnê, marca horário comigo no escritório, que eu preencho o carnê certinho para o senhor até dezembro. O senhor paga, ano que vem o senhor volta, eu preencho o ano todo de novo. Cada ano, início de ano, o senhor vai no escritório, eu preencho para não ter erro, o senhor preencher errado, pagar errado e perder o LOAS. Então, o LOAS, ele é recolhido automaticamente? Não, João. Tem que pagar? Tem. Porém, repito, código 1473. 9914110482534-234, sua pergunta respondida aqui pelo Leandro da Defere. Pois não, Mar, diga. Vamos para a próxima, o pessoal já está mandando pergunta agora também, se não der tempo hoje, Leandro responde nas próximas vezes, tá? Joaquim diz o seguinte, olha, me aposentei faz 9 anos e continuo trabalhando como metalúrgico. A empresa continua descontando o INSS. Está correto? Ele quer saber. E ele quer saber também, Leandro, se tem uma forma de receber esse dinheiro de volta. Boa pergunta, Joaquim. E me espanta. Parou já de trabalhar e continua recolhendo? Não, continua trabalhando. Continua trabalhando. Agora entendi. Ele se aposentou, mas voltou a trabalhar. É aquela velha história. Pois não, continua recolhendo. Isso. Joaquim, está certo isso? Sim, está certo. Infelizmente é lei, Joaquim. Ou seja, aquele que se aposenta e continua trabalhando, ele tem que pagar o INSS. Tá? Então, o aposentado que trabalha, Joaquim, ele precisa pagar o INSS. Mas, Leandro, eu vou pagar o INSS e não tenho mais nenhum benefício do INSS? Exato. Mas ele está segurado? Neto, ele se ele for mandado embora, ele vai poder? Se ele se machucar, por exemplo. Não tem mais benefício nenhum. Ele está pagando INSS, está trabalhando. Se ele se machucar, for afastado, ele não recebe? Não recebe. Não recebe. Rapaz. Exato. Então, o aposentado, Neto, que, por exemplo, precisou fazer uma cirurgia e vai ter que ficar em repouso 3 meses, Neto. E aí, como é que fica?
O INSS vai pagar o auxílio-doença e mais aposentadoria para esse aposentado? Não. A empresa paga os 15 primeiros dias e dali para frente ele fica na casa com a aposentadoria dele. Aí o que vai manter ele é a aposentadoria dele. Ele não tem direito ao auxílio-doença e nem aposentadoria por invalidez e nem auxílio-acidente. Então, aquele que aposentou não tem mais direito a nenhum benefício do INSS, Joaquim, mas é obrigado a contribuir. É obrigado a contribuir. O Supremo Tribunal Federal, Joaquim, ele denominou essa contribuição do aposentado como contribuição solidária ao sistema. Então, o aposentado que trabalha, ele contribui de forma solidária ao sistema. É este o nome que o Supremo Tribunal denominou a contribuição do aposentado. Solidária ao sistema. Contribuição solidária ao sistema. Forçosamente solidária, né? Forçosamente solidária. Eu fico pensando que agora os políticos estão julgando lá, vão criar uma lei, que agora eles vão poder se aposentar, eles vão receber aposentadoria e vão receber o salário. Você está sabendo disso? Por que não faz também uma aposentadoria solidária para esses políticos? Está sabendo disso? Vai ser votado, vai ser aprovado. Sim. Eles vão continuar recebendo salário, se for eleito, vão receber o salário. Se aposentou como deputado, vai continuar recebendo sua aposentadoria como deputado e ainda vai receber um novo salário. Neto, para eles tudo, para nós nada. Podia ser um salário solidário também, né? Salário Você solidário. vai trabalhar de graça como deputado, já recebe sua aposentadoria. Não é? E que é uma belíssima aposentadoria, né? Uma belíssima aposentadoria. Mas como eles têm a caneta na mão, né, Neto? Desenha como quiser a lei, né? Desenha o que quiser e aprova o que quiser. Mas nós, aqui, Joaquim, a realidade nossa é outra, né? Nós estamos no mundo real. Então, Joaquim, o senhor perguntou, está certo isso? Pela lei, sim, Joaquim. Eu concordo? Não, eu não concordo. Mas é lei. É lei. Então, aposentou, voltou a trabalhar ou continuou trabalhando, tem que pagar o INSS. Aí o senhor perguntou, fez uma última pergunta. Tem forma de receber esse dinheiro de volta? Não. Não temos nada na lei que vai te dar esse reembolso, tá? Então, por hora, até dia 24 de junho de 2025, não tem nada na lei que impeça o senhor de contribuir ou que te dê o reembolso dessas contribuições. Não há nada. Não há nada até o presente momento. Tomara a Deus que venha alguma mudança no futuro, que não seja mais obrigado o aposentado que trabalha pagar. E se pagar, que ele tenha um reembolso. Ou pelo menos que ele seja assegurado, né, Leandro? Ou pelo menos assegurado, um auxílio-doença junto com a aposentadoria, o que não acontece. Então, paga o INSS, Joaquim, porém não tem nenhum retorno, tá? Não tem nenhum retorno, é a chamada contribuição solidária ao sistema. Conte comigo sempre, estou à sua disposição, Joaquim. Mais perguntas chegando, 991-4110-48-25-34-1234. Pois não, Maria, diga. Vamos lá, mais perguntas chegando aqui. Agora é a vez do Carlos. Oi, Carlos. Ele diz o seguinte, vou fazer 62 anos agora em agosto. Tenho 13 anos de registro na carteira. Posso me aposentar? Carlos, infelizmente não. Por quê? O homem, para aposentar, ele tem que preencher 2 requisitos. O homem, para aposentar por idade, precisa preencher 2 requisitos. Quais são eles? Primeiro, precisa ter no mínimo 65 anos de idade. Segundo, precisa ter no mínimo 15 anos de tempo de contribuição. Então, o senhor tem 62, precisa ainda completar 3 anos, 65 daqui 3 anos. E quando completar 65 daqui 3 anos, o senhor já vai ter o tempo mínimo de sobra. Vai ter 16 anos de tempo de contribuição. Então, o senhor vai aposentar quando completar 65 anos de idade. Mas detalhe, Carlos, quando o senhor completar 65 anos de idade, o senhor vai ter que ter no mínimo 15 anos de tempo de contribuição. Tá? Então, o senhor não disse, como o Neto bem sinalizou aqui, se o senhor está trabalhando ou não. Caso não esteja trabalhando, vamos preencher o carnê para que o senhor pague o carnê. Porque senão vai completar 65 e não vai ter os 15 anos. Porque parou no 13. Agora, se o senhor estiver trabalhando com registro em carteira de trabalho, aí fica tranquilo, porque o registro, a empresa paga seu INSS. Então, Carlos, nesse momento não há possibilidade. Mas quando completar 65, o senhor vai se aposentar, porém vai ter que ter no mínimo 15 anos
quando completar 65 anos. Defere no programa Piracicaba agora, Leandro conosco aqui toda terça-feira ao vivo, conversando com você de casa, e claro que os canais aqui estão abertos para você. Teu telefone 2534-1234 ou 99141-1048, que é o nosso WhatsApp. Diga, Maria. Vamos lá, seguindo com a nossa lista. Se você tem dúvida, já manda para ela entrar nessa listinha aqui, tá? A Vânia diz o seguinte: Vânia, meu sobrinho trabalha com moto e não paga INSS. Se ele sofrer acidente, ele pode receber algum benefício? Olha o perigo. Vânia, infelizmente, se ele sofrer um acidente, ele não vai receber benefício do INSS. Não vai, porque ele não paga o INSS. O INSS é um seguro, Vânia. Fala para o seu sobrinho que o INSS é um seguro. Se ele não pagar o seguro, caso ele sofra um acidente, a seguradora chamada INSS não vai pagar benefício para ele. Então, o seu sobrinho precisa pagar o INSS urgentemente, com urgência. O que ele pode fazer? Compra um carnê, preenche, ou ele pode abrir um MEI. Ele pode passar a ser microempreendedor individual. Então, pede para ele marcar um horário comigo lá, Vânia, para eu conversar com ele o quanto antes, para orientá-lo ou abrir um MEI ou pagar o carnê laranja. Mas precisa contribuir urgente. Não só pelo acidente, Neto. Mas, como ele não contribui, né? Ele perde de dois jeitos, Vânia. Quem não contribui, se precisar se afastar, não tem direito e não está contando o tempo de contribuição, consequentemente não vai aposentar no futuro. Então não aposenta e não se afasta. Já contribuindo, se aposenta e se afasta. Então, contribuir, tem que contribuir, Vânia. Dá um puxão de orelha dele lá. Fala para ele pagar o INSS. Se ele tiver dúvida como pagar, pede para ele entrar em contato comigo. E no escritório eu vou orientá-lo. Já vai sair do escritório com o carnê preenchido. Vai começar a pagar. E caso sofra um acidente, que ele não sofra acidente nenhum, mas se vier a sofrer algum acidente, ele vai estar resguardado e vai ter o chamado auxílio-doença ou a chamada aposentadoria por invalidez. Conte comigo, estou à sua disposição. Vânia, um alerta aí para a Vânia, né, que trouxe essa demanda, um alerta para todos os motociclistas, né, ainda mais tratando de moto, né, que é um perigo, então não pode correr esse risco, né, gente? Tem que estar ali num registro, como o Leandro falou, ele vai fazer o carnezinho, paga ali, recebe ali e aí já conta para sua aposentadoria. Olha só, para a Vânia e para quem mais estiver assistindo, o telefone da Defere é o 3377-0270 ou 3377-0280, tá bom? Você vai marcar um horário para passar pela consulta. Vamos lá, seguindo com a nossa lista de perguntas que chegou pelo WhatsApp. Você pode mandar áudio também, ou escrever, ou pode ligar e deixar aqui a sua pergunta também no nosso fixo. A Lúcia também tem uma dúvida. Ela diz que quer saber quanto tempo antes posso dar entrada na aposentadoria por idade. Boa. Lúcia, o protocolo do processo só pode ser feito na data do aniversário, a partir da data do aniversário. Porém, os clientes da Defere, eu sempre oriento, eu agendo para que eles retornem no escritório, faltando 15 dias, 10 dias antes, para dar tempo de nós montarmos a documentação, o processo, e no dia do aniversário protocolar. E aí não perde-se nenhum dia. Então, é possível protocolar antes da data do aniversário, Lúcia? Não. Não, mas o correto é já ir montando a documentação, montando o processo, para que no dia do aniversário esteja tudo já montado, pronto, e não perca-se nenhum dia sequer. Porque se esperar o dia do aniversário, Neto, para montar o processo, aí você vai ver que, por exemplo, tem lá alguns vínculos de alguns patrões que não pagaram. Aí vai precisar entrar em contato com os ex-patrões para pegar declarações. Sim. Aí nisso já perdeu um tempo. Já poderia, já está tudo isso montado. E ela continua trabalhando, no caso? Porque daí você não recebe, né, Leandro? Sim, Neto. Assim, tem clientes que não estão trabalhando, tá? E tem outros que estão trabalhando. Então, a questão da aposentadoria, Neto, não impede o trabalho, tá? Entendi. Não impede. Então, aposentou, posso continuar trabalhando? Pode. O único que aposenta e tem que rescindir o contrato é o servidor público seletista. Perfeito. Tá? Então, exato, Neto. Por exemplo, se a pessoa quer se aposentar, mas depende do salário do trabalho, o correto, é que ela aguarde sair a aposentadoria. Sim. Para que troque
o salário do trabalho pela aposentadoria. Claro. E isso é o correto a se fazer. Mas no escritório nós temos vários, né, tipos de clientes. Clientes que estão trabalhando, que não estão trabalhando e etc. Tá? Olha, deixa eu te perguntar uma coisa. Agora embarquei nessa dúvida aí. Eu estou trabalhando numa empresa, vou me aposentar. Quem que avisa a empresa que eu vou me aposentar? Ninguém. Ninguém. Tá? Ninguém. Antigamente, o INSS enviava cartas para as empresas. Antigamente. Hoje ele não faz mais isso. Por quê, Neto? Porque a empresa, ela não tem que rescindir o contrato, não muda nada. Não vai mudar nada na minha carteira? Não, nada. Neto, aquele que trabalha, que é aposentado, qual é a diferença dele com aquele que não é aposentado e trabalha? Nenhuma. Exceto uma: seguro-desemprego. Tá. Neto, então, não há diferença alguma, exceto seguro-desemprego. Então, aquele que é aposentado e trabalha, se ele for dispensado sem justa causa, ele recebe seguro-desemprego? Não. Esta é a única diferença. A única diferença, Neto. Então, por que o INSS não avisa mais? Porque não tem por que avisar. Se nada muda, por que eu tenho que avisar? Entendeu? Então é uma carta em vão. Porque para a empresa não há diferença alguma na lei. Tá? Sim. O aposentado, o funcionário estar aposentado ou não. Não há diferença. Agora, o servidor público seletista, ele de ofício tem que avisar o RH. Perfeito. Tá? Que vai se aposentar. Que aposentou. Quando a carta chegar. Se ele não avisar, só o servidor público seletista, gente. Se ele não avisar, aí ele está ilegal, porque na lei diz que aposentou o servidor público seletista, o contrato é rescindido. Perfeito. Tá? Agora, os demais trabalhadores, Neto, que são regidos pela CLT, que trabalham em empresas, estes não há nenhuma lei que obrigue que eles avisem, que os contratos sejam rescindidos. Perfeito. Leandro da Defere no programa Piracicaba Agora. Vamos ver as fotinhos dos clientes da Defere. Tá aí a dona Emília aposentada, Leandro, correto? Emília aposentada, Neto. Parabéns, dona Emília. Muito bom. O senhor José foi lá também tirar todas as informações da aposentadoria, certo, Leandro? José também saiu da Defere já com o dia que ele tem que voltar para nós darmos início na aposentadoria dele. Quando a pessoa vai lá conversar com você, você já mostra para a pessoa quando ela pode se aposentar, Leandro? Tudo, Neto. Tudo. Que beleza. Quem vai na Defere, Neto, sai da Defere sabendo dia, mês e ano que vai se aposentar. Muito bom. Que beleza. Neto, o José saiu de lá já com a data já. Nós já agendamos para ele, que vai ser esse ano. Por isso ele está rindo. Por isso ele está rindo. Beleza. Agora entendi, né, senhor José? Tem mais pessoas que foram lá Defere. A Marli também já aposentada com a cartinha em mãos. Olha que beleza. Parabéns, isso é muito bom. Marli. Parabéns, Marli. O Odair foi lá tirar as dúvidas, Leandro. O Odair, foi lá tirar as dúvidas e também saiu da Defere sabendo dia, mês e ano que vai se aposentar. Faça como o Odair, faça como os clientes da Defere. Marque o horário, vai conversar com o Leandro, você vai organizar a sua aposentadoria. A aposentadoria acontece, mas tem que acontecer da melhor maneira possível. Durante esse período que você está prestes a aposentar, faltando 5 anos, faltando 4 anos, é muito bom você passar também pela Defere para entender. Se eu recolher um pouco mais, eu vou receber mais, né? Como é que faz, Leandro? Tá no teto. Você tem que fazer isso aqui, ó. Pela lei, você tem que agir dessa maneira. A gente não conhece, o Leandro conhece, ele vai te ajudar. E se tiver algum problema, tentei dar aposentadoria, tá faltando documento, a empresa fechou, faliu, foi embora, o Leandro vai atrás para você também. É o trabalho do Leandro, por isso a Defere está em Piracicaba atendendo centenas e centenas de pessoas e da melhor maneira possível, claro, sempre conseguindo a melhor aposentadoria. Por isso você, antes de aposentar, antes da entrada, antes de assinar qualquer coisa, vai na Defere, vai conversar com o Leandro. Leandro, obrigado, viu, pela sua participação. Neto Barbosa, eu que agradeço mais uma terça, a honra que você concede de juntos aqui falarmos sobre a aposentadoria. Querendo Deus, até terça, gente. Obrigado. Obrigada, Leandro. Valeu, Defere no programa Piracicaba Agora.